Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus havia frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, quando a metade dos meus homens fazia o trabalho, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia da cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém? Amém? Só eu que estou com virose, não você não. Glória a Deus. Quem está feliz diz assim: graças a Deus. Amém. Se eu falar para você uma coisa, Neemias, ele não era um especialista em relacionamento. Ele não era um psicólogo, ele não era uma pessoa tarimbada na área familiar. E ele era um simples copeiro do rei. Uma pessoa que tinha entre algumas funções de experimentar a comida, ver se estava tudo em ordem para o rei. Ele trabalhava ali na copa do rei, na cozinha. Ele não era nem um chefe de cozinha, ele era tipo maître, aquele que organizava tudo. Esse homem, ele é considerado, hoje, o livro de Neemias é considerado um dos maiores aulas de administração, e muitas grandes empresas do mundo todo observam os princípios do livro de Neemias para se construir, para se administrar as suas empresas. E Neemias então recebeu um grande legado. Jerusalém estava destruída, os muros caídos, os portões quebrados. Tudo estava abaixo. O povo de Deus estava aprisionado. Aquele que não era escravo estava passando fome. E o que comia alguma coisa, comia porque tinha que trabalhar para os outros. E nessa situação, Deus levantou Neemias. E o que eu acho mais interessante nessa questão é que, se você for olhar o chamado de Moisés, o chamado de Samuel, o próprio Jeremias, de Isaías, o próprio chamado dos discípulos, dos pescadores, sempre alguém veio e chamou. Eu estou te chamando. Vem que eu tenho uma grande obra. O Senhor disse: tem uma grande obra para você. O chamado de Neemias não teve isso. Não sei se alguém conhece o livro, já leu. Qual foi o anjo que apareceu para Neemias? Ninguém. Não foi nem anjo nenhum. Qual foi a revelação que desceu do céu para que Neemias fosse o restaurador dos muros de Jerusalém? Ninguém. Neemias teve algum sonho? Teve alguma palavra profética? E hoje nós estamos conversando na oração da manhã aqui essa semana. Parece que a classe evangélica, ela depende desse sinal sobrenatural, e ele existe, desse sinal místico, e ele existe. Mas parece que as pessoas estão esperando um sinal de Deus. A gente vê isso em todos os lugares, em todas as igrejas, pessoas esperando Deus falar: eis que te digo. Aí eu quero deixar, a primeira coisa que eu quero deixar no ar aí: como que um homem foi considerado um dos maiores construtores e restauradores do povo de Deus da Bíblia? Qual foi o chamado dele? De que maneira Deus o chamou? Você não vê registrado na Bíblia que Neemias teve um sonho e Deus então falava para ele: eis que você vai construir os muros. Deus chamou Noé e disse: você vai fazer um barco muito grande. Noé não era engenheiro naval e Deus deu condições para Noé. Mas no caso de Neemias, você não vê um outro profeta chegando para ele e dizendo: Neemias, você vai construir os muros de Jerusalém. O Senhor está te chamando para isso. Queridos, você pode procurar de ponta a ponta na Bíblia, você não vai achar Deus falando com Neemias. Pergunta: como que esse homem então fez um projeto tão gigantesco? Eu vou ler para você.
Eu não ia ler não, mas eu vou ler para você entender. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Neemias falando. Neemias está relatando. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, abaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? Eu sei que você, ouvindo só eu fazer a leitura, você não entendeu como que foi o chamado de Neemias. O chamado de Neemias foi simples. Ananias, o irmão dele, contou como as coisas estavam. Olha, Neemias, eu quero te contar uma coisa. O nosso povo está todo aprisionado. Somos todos escravos. E os que conseguiram sair da escravidão estão passando falta. Os muros de Jerusalém estão todos quebrados. Esse foi o grande sinal. Esse foi o instrumento de Deus para que Neemias tomasse posição e se tornasse quem ele se tornou. E naquele momento, então, ele viu que o povo dele não estava bem, que a família dele, porque o irmão dele contou, ele nem tinha ido lá. E aí no processo você vê a história de Neemias. A partir daí ele começa a pegar autorização para ir e trabalhar e restaurar. Ele pegou autorização com o rei e começou a fazer o seu trabalho. Mas eu quero me firmar, em primeiro lugar, para você aprender de uma vez por todas. Você conhece o chamado de Adão, o chamado de Noé, o chamado de Abraão, o chamado de Isaac, o chamado de Davi, quando chamaram ele que estava lá pastoreando, que consagraram ele rei, o chamado de Moisés na sarça, o chamado dos pescadores. Agora hoje você vai aprender, saber qual foi o chamado de Neemias. Neemias escutou um irmão dele contando como estava a sua família. Então ele caiu em pranto. E a partir do pranto de Neemias, Deus começou a trabalhar na sua vida. Diga comigo, o chamado de Neemias foi o seu choro. E Deus ouve clamor. Amém? Se você começar a chorar e clamar, Deus vai te ouvir. Pastor, mas a minha situação é muito complicada. Comece a chorar e clamar, porque Deus vai te ouvir. Pode ter o tanto de parentes que quiser, pode ter quantos muros tiverem caídos. Comece a chorar, comece a clamar. Você vê que ele confessou o pecado do povo dele, ele confessou o pecado dele, ele confessou o pecado da família dele. Ele não teve medo de se arrepender diante do Senhor. Amém? Amém? Só eu que estou com coisa, hein, gente? Tem gente que eu tenho que a maioria não está, não. Amados, nós precisamos começar a restaurar os muros, a cuidar das nossas famílias. Na verdade, havia ali uma nação toda. Nós damos muita importância ao chamado de Abraão, porque Abraão saiu da sua parentela e tal, e começou e vai para a terra, né? Vai para uma terra que eu prometi para você, né? Vou te dar uma população
do número de pessoas que tem de estrela no céu, dos grãos de areia. A gente se admira muito disso, das guerras de Israel. Mas nós às vezes não pensamos que quando Deus chamou Neemias para restaurar Israel, estava tudo por água abaixo, estava tudo quebrado, estava tudo destruído. E Deus chama um homem para reconstruir. Deus está te chamando hoje para começar a refazer. Eu sei, querido, a começar da minha família, a começar dos meus parentes, entendeu? Eu sei que muitos aqui têm situações familiares complicadíssimas. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Começa a chorar e Deus vai te dar todas as estratégias. Esta foi a marca de Neemias. Esta foi a mão, o alô de Deus, o chamado, o selo de Deus. Neemias, pode continuar chorando. Quanto mais você chorar, quanto mais você se arrepender, quanto mais você confessar, eu vou restaurar sua família. Não somente os relacionamentos, mas também vou restaurar as coisas materiais. Que os muros foram erguidos. Quem entendeu essa abertura, diga amém. Chamado de Neemias. Você pode ser um Neemias, uma Neemias. Entendeu o que eu estou falando? Como está a sua família? Como está a sua família? Comece a agir como Neemias na sua família. Nós gastamos choro pela nossa estética, pelo nosso bem-estar, pelos nossos bens materiais, pelo nosso trabalho, por um curso a mais que queremos fazer para intelectualmente ficarmos melhores. Estamos esquecendo de olhar o estado da nossa família. E se você quer se tornar um Neemias, comece agora. Deus está te chamando hoje. Bom, não é esse o assunto. Eu só voltei lá. O assunto está ali. Põe para nós, por favor, Rafael. Depois que ele então começou, pediu autorização e começou a trabalhar. É interessante. Neemias tinha que reconstruir os muros. Não dá para contar a história toda. Quem conhece um pouquinho sabe. Você sabe quando é que Satanás começou a atrapalhar eles construir os muros? Quando o muro estava na metade. Quando chegaram os muros na metade, que o diabo viu, peraí, esse pessoal não pode, o diabo não quer que você tenha muros contra ele. Ele quer que você tenha um muro só pela metade, sabe por quê? Porque um muro pela metade qualquer um pula. Ele não quer que você seja protegido. E quando eles começaram a construir, pediu autorização, foi um movimento tremendo, todo mundo atendeu, o rei permitiu, eles começaram a construir, e tinha pedreiro, tinha arquiteto, tinha servente, tinha armador, tinha de tudo ali, e eles se preparando. Quando o muro chegou na metade, o diabo lá do inferno mandou uma ordem: demônios, começa a trabalhar. Depois de um tempo, é que o diabo começa a querer mexer com a sua família. No início tudo é lua de mel. Aí então, Neemias começa então, falou, peraí, agora veio o contra-ataque. Satanás está, olha lá o que diz, ó. Os judeus que moravam perto, 10 vezes, os judeus que moravam perto 10 vezes, nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. A sua família é atacada de um lado só ou de todos os lados? Para onde quer que você vá, com certeza você vai ser atacado. Quem entende isso, diga amém. Então nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. Somos atacados todos os dias. Agora preste atenção nessa sutileza que eu vou falar. O objetivo era levantar os muros. Para Jerusalém ficar bonito, todo mundo olhar, olha a cidade de Jerusalém. Esse era o objetivo. É o que hoje a comunidade mundial, seja ela evangélica ou não, a sociedade que vivemos, a humanidade que vivemos, elas não estão olhando para a simplicidade de um relacionamento entre marido e esposa, entre pai e filho. Estão olhando para bens materiais. Estamos querendo muros
palácios, coisas bonitas, carro bonito, casa bonita, roupa bonita, cursos. Hoje as pessoas buscam isso. Estamos perdendo a simplicidade de se viver um amor a dois, em se viver um amor em família, enrolar na cama junto, passear para ver nada. Já viu como é que é o ver nada? O que nós vamos fazer? Vamos passear. O que nós vamos ver? Nada. O que aparecer a gente vê. Aquela coisa boba. O que nós vamos... Eu vou sair com a minha família. Onde vocês vão? Vamos ali. Aonde? Ali. Não importa onde vão. Importa é quem está perto de quem. Vocês estão entendendo? De repente, o problema eram os muros. Olha o verso 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas e lanças e arcos. Havia uma grande ameaça. Vão destruir os muros, não vão deixar a gente construir os muros, estamos ameaçados. Ele posicionou, agora gostaria que você prestasse atenção, porque vai ser parte a parte. Posicionou todos nos pontos mais baixos. Se você quer proteger a sua família, você vai ter que se posicionar no ponto mais. Choveu, mas dá para repetir. Se eu quiser começar, primeiro fato, o chamado. Segundo fato, estamos sendo atacados. Amém? Vai seguindo aí. Terceira coisa, se você quer proteger, você tem que se posicionar no ponto mais e não no mais alto. Marido quer ser, é o cara, a esposa também. Os filhos, ninguém não quer que os pais mandem. Não há humildade. Se você quer proteger a sua família, saiba, meu querido, é no ponto mais baixo. Jesus é o irmão mais velho de todos nós, mas ele foi no lugar mais baixo para conquistar isso. É duro ouvir isso, né? Eu sei que alguns aqui não estão gostando nada disso. Principalmente os homens. Porque acham que pode fazer o que quiser com as suas esposas. Chantageiam, pressionam. Sabe por quê? Porque sou eu que ponho o dinheiro aqui. Apesar de que em muitas casas as mulheres estão pondo o mesmo tanto de dinheiro que os homens. Difícil você ver um pouquinho de humildade dentro de casa. Até as crianças, menino com 7, 8 meses, já está batendo na cara da mãe e do pai. E o pai ainda fala à mãe, que lindo, ele já sabe bater. Nós sabemos que precisamos ter um chamado para a nossa família. Sabemos que estamos sendo atacados, que nesse recinto aqui, que temos algumas pessoas, não é um número muito grande, um número pequeno de pessoas. Sabemos que muitas famílias aqui já estão com os muros arrebentados, os portões quebrados, estão sendo ameaçadas, Satanás já jaz à porta das famílias, das nossas famílias, mas nós queremos nos posicionar para resolver o problema da nossa família nos pontos mais altos e não nos mais baixos. E Deus está te chamando para mostrar para você por onde você tem que começar, pelos pontos mais baixos. E ele foi então nos muros, nos pontos mais baixos e... Interessante, põe lá, Rafa. Nos pontos mais baixos, na segunda parte, ele colocou não, é o 13. Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Outra coisa, lugares abertos, pontos baixos e lugares abertos. Sabe o que significa lugares abertos? Sinceridade, transparência. Para de viver uma fantasia dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Começa a ser aberto para a sua esposa, ser aberto para o seu marido, ser aberto para os seus filhos, ser aberto para os seus pais. Nós somos abertos para tanta coisa. Nós nos abrimos e nos dedicamos a tantas coisas e esquecemos de abrir a nossa vida, a nossa janela, a nossa porta. Você gostaria que eu desse um exemplo? Eu sei que
Então eu não queria dar esse exemplo, porque eu vou ser sincero com você. Esse exemplo que eu vou dar, ele não é pelo Espírito Santo, ele é por mim mesmo. Se você não gostar, depois você pode me pegar e falar, pastor, não gostei do que você falou não. Você tem todo o direito. Posso falar? Tem autorização da Assembleia para falar? Então tá bom. A Bíblia manda você para os lugares mais baixos e abertos. Então abre a senha do seu Face, do WhatsApp, entrega para o seu marido e para a sua esposa. E para o seu pai e para a sua mãe. Quem concorda diz aleluia. Rabaxere, balabaxe, canta laxera. Ah, glória a Deus! Se você quer abrir, começa a abrir. Começa a abrir. Começa a falar. Minha vida é um livro aberto. Olha lá, talvez alguém vai se arrepender de ter vindo hoje na igreja. Para que eu fui lá hoje? Pontos mais baixos. É aberto. Seja humilde. Carrega nas costas. Abre o teu coração. Abre a tua vida. Eu posso falar para os casais? Só uma lapinha só? Casais precisam ser amigos. Tem muitos casais que têm tempo de casados, mas não são amigos. São amantes, são parceiros, são donos juntos, mas não são amigos. É preciso abrir. Abra. Eu vou mais além agora, hein? Salabaxi canta labai. Se você abrir a senha do seu Face, do seu WhatsApp, do seu Diabzap, do que for, os demônios vão cair fora. Fui claro? Bem claro. Então eu me posicionei alguns do povo no ponto mais baixo, aberto, e divididos por... Engraçado. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Construindo o muro. O que eles precisavam? Quem entende um pouquinho? Eu sei que Valdeci, Rony, Hildo. Quando a pessoa está construindo um muro, o que ele precisa? Pedreiro, servente, não é isso? Sei lá, armador. O que ele mandou chamar? Olha, você fica aqui perto do muro, no lugar mais baixo, e traga a sua família. Traga a sua família para o trabalho. Como é que é lá no trabalho? Cantadas em cima de cantadas? Pressão em cima de pressão? Leva a sua família para o trabalho. Conte sobre a sua família. Honre a sua família no seu trabalho. Por onde você for, leva a sua família junto. Mas eles precisavam de pedreiro, eles precisavam de, sei lá, de mestre de obra, de um engenheiro civil, de um armador. Ele colocou as famílias lá perto do muro. Porque por mais que você seja um grande profissional, por mais que você seja um homem, uma mulher que ganha muito dinheiro, sem família, para começar você perde metade. Se for com comunhão parcial, já perdeu 50%. Se você perder a sua família. Pensando que família não representa bens, não? Representa também. Os muros precisavam ser erguidos. Mas quem que ia zelar por aqueles muros? O mais importante não era nem o cara que colocou o tijolo lá. Não era nem o pedreiro. O mais importante é que a família dele estava ali. Agora eu vou explicar para você. Isso foi uma dedução minha. Eu fiz uma viagem até lá, né? E fiz uma simulação. Imagina, né? Os caras morrendo de medo porque os inimigos estavam vindo. E os pedreiros, né? Os serventes. Ai, meu Deus. Joga mais um pouquinho de cimento.
O cara que estava tijolando. Ei, o tijolo já está aí, ó, a massa vai endurecer. De repente, chega a família do cara lá. Ei, pai, mãe, ô querido, meu bem, um beijo para você. Estamos aqui juntos e tal. Então vamos lá. E os muros foram subindo, porque as famílias estavam ali atrás, dando um suporte, abençoando, cuidando deles. Quando você leva a sua família para o seu trabalho, o seu trabalho rende muito mais. Leva a sua família para a igreja, sua espiritualidade cresce muito mais. Os muros precisavam ser erguidos, mas as famílias que fizeram a diferença. E dividiu então por família. Armados de espadas, lanças e arcos. Imagina só. As famílias foram lá armadas de espadas, lanças e arcos. Lógico que eu vou colocar aqui uma arma que nós precisamos, é a palavra de Deus. As famílias precisam estar armadas pela palavra de Deus. Diga comigo, a melhor arma que eu tenho na mão para cuidar da minha família é a palavra de Deus. Então, já surgiu gente com lança, gente ficava um posicionado aqui, enquanto um tijolava, o outro estava do lado. As famílias, deixa eu falar uma coisa para você que agora é muito importante. Vamos dizer que o Fernando era o cara, o pedreiro. Aí veio a Silene, veio, né? A Estela, veio a Manu, todo mundo para ajudar. Mas o salário é só dele. Ele foi contratado. Quero dizer para você o seguinte, querido. Quando nós lutamos por família, nós não lutamos para cada um ganhar um pouquinho. Nós lutamos para todos ganharmos juntos. Amém? Quando lutamos em família, todos ganham juntos. Deixa eu dar agora pelo Espírito de Deus. Eu vou falar agora porque o Espírito Santo mandou falar. Para desse olhar materialista. Para de ver carro. Para de ver televisão nova. Para de ver a vida dos outros. Eu coloquei um negócio do Face assim. Se você quiser falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Para de olhar só para a camisa nova, para o pneu novo do carro, para a sua moto nova, para a sua viagem. Para de olhar para isso, querido. Enquanto você estiver olhando para isso, o diabo está olhando para a sua família, está minando os muros da sua família e vai quebrá-los. Ninguém da família chegou lá e falou assim, eu também quero ganhar dinheiro. Não, eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu irmão. Eu estou aqui para lutar com ele, seja muito, seja pouco, seja onde for. E eles então separaram, se dividiram por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Agora olha o 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse. Deus manda te dizer, querido, faz uma rápida inspeção no seu lar. Não espere que o pastor e a pastora que vão ter que ir lá fazer inspeção. Pastor, vai lá em casa orar. As coisas lá em casa não estão bem. A gente tem que chegar lá, perguntar tudo, ouvir um relatório. Tudo bem, esse é o nosso papel. Nós fazemos com carinho e com amor. Agora, meu querido, posso te falar uma coisa? A ordem de Deus. Faça uma inspeção na sua casa. Verifique o grau de busca a Deus. Verifique o grau do diálogo. Da compreensão. Se não está havendo quebra de autoridade, faça uma inspeção no seu lar. Começa hoje. Se puder começar, comece pelo Facebook, pelas senhas. Não, ninguém agora quer fazer inspeção, não. O Ed trabalha com segurança do trabalho. Tem que trabalhar antes, porque depois do acidente, aí não tem jeito, aí vai para o INSS, perde um dedo, perde a vida, indenização, aí a coisa já acabou. Faça a inspeção, Deus está mandando, faça uma inspeção, reúne a sua família e comece a fazer uma inspeção, faça uma reunião. Ele fez uma rápida inspeção. E ele então disse, olha para quem ele disse, isso aqui também é muito importante. Depois você pode ler, que eu não estou pregando hoje. Estou meio... Depois você pode ler tudo de novo para você ver e reflita. Ou entra no site, está gravando? Tá. Agora presta atenção. Quem deve fazer a inspeção? Tem gente que acha que é espiritual, não precisa fazer a inspeção.
Lá em casa, minha família está tudo bem. Você fala, não, precisa assim. Se não, sabe o que vai acontecer? Vou convocar a pastora André para fazer a inspeção com as mulheres. Como é que está a sua vida lá com o seu marido? E eu vou fazer com os homens. Como é que está? Para que precisa a gente fazer isso? Faça você. Começa a fazer a sua inspeção do seu relacionamento, do grau. E ele disse, então, para quem? Ele disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Quem é que não nasceu numa família? Alguém aqui nasceu da gosma, da meleca de Darwin? Ou alguém vem do macaco? Todos nós aqui nascemos dentro de uma família, querido. E quando se fala de família, não tem rei, não tem presidente. Quando um político quer ganhar eleição, ele aparece todo bonitão com a esposa do lado e com os filhos tudo. Porque o que aparece sozinho é perigoso ele perder voto, porque ele não tem família constituída. Pode ser uma pessoa que tenha bilhões na sua poupança, mas ele depende, a vida dele saudável, abençoada, depende de uma família abençoada. Pode ser um pastor que cuida de 1000 igrejas, mas se ele não tiver uma família abençoada, de nada disso vale. Pode ser qualquer pessoa bem-sucedida, por isso que ele falou para os nobres, para os oficiais e para quem mais? Para o resto do povo. O papel de marido, de esposa, de pais e de filho é para qualquer classe religiosa, social, seja qual for. Por isso ele comentou com todo mundo. E para terminar, ele então deixou uma ordem: não tenham medo. Deixa eu falar para você, de Deus para você, uma coisa bem direta. Satanás sabe que você está morrendo de medo das coisas da sua família. Não precisa ter medo. Seja simples, humilde, mas não medo. Medo não cabe no cristão, na vida do cristão. Não tenham medo. Diga para quem está do seu lado, seja esposa, seja marido, seja quem for, não tenha medo. Diga com ele: o Senhor é contigo. Glória a Deus. Não tenham medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Quem é maior? Quem está em nós ou que está no mundo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não precisa ter medo. Parece que virou agora motivo de derrota para as pessoas. Os muros estão caindo, as pessoas têm medo de falar do assunto, têm medo de trazer à tona, têm medo de conversar. Não tenham medo. O Senhor é grande e temível. Ele está zelando pela tua família. Ele está zelando pelo teu marido. Ele está zelando pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais. Ele está zelando pelos teus parentes. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tenha medo. O Senhor cuida da sua família. Por mais que você tenha dificuldade, que todos temos, mas não tenha medo. Aí, todo mundo fica empolgado. Eu recebo, eu não tenho medo. Mas ele ainda diz: lembrem-se. Olha para mim aqui, ó. O que está lá na ceia do Senhor? Fazer isso em memória, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês vão lembrar. Amém? Lembrem-se. Há quanto tempo você não lembra da sua mulher? Há quanto tempo você não lembra do seu marido? Há quanto tempo você esqueceu os seus filhos? Há quanto tempo você está deixando o muro de qualquer jeito? Lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem-se do seu passado, seja ele aqueles que são recentemente casados, passado recente, mas também os passados remotos. Lembrem-se da sua família. Ele diz: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem. Lembrem-se, diga comigo, devo lembrar, mas tenho que lutar. Sabe o que é lutar? As pessoas leem a Bíblia assim, saem lendo. Volta lá, dá um heavy. Lutem. Sabe o que é lutar? Lutar não é deitar em frente à televisão e ficar assistindo a Sky o tempo todo, não. Desculpa, meu irmão. Eu não queria falar tanto tempo, mas se está te ajudando, glória a Deus. Lutar não é ficar no videogame, não, querido. Lutar não é ficar por aí gastando todo o dinheiro de qualquer jeito, não, filho.
Lutar não é mandar seu filho para a igreja, para o pastor e a pastora ensinar e os professores da sala de criança, não. Ou mandar ele para a escola para ele aprender as coisas, não. Lutar não é viver nessa correria só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Lutar pela sua família é entrar no ringue, colocar uma roupa de batalha e usar a sua força física, da sua inteligência, das suas estratégias em favor da sua família. Posso deixar uma pergunta no ar? Você luta pela sua família? Você tem luva de boxe, luva de Muay Thai? Você tem uniforme? Que as pessoas hoje estão gostando desse negócio de luta. Eu não gosto desse negócio de jeito nenhum. Mas estão lá, todo mundo gosta. Você luta pela sua família? Político quando pega, agora fala de política, está na época, né? Nós vamos lutar pela saúde, nós vamos lutar pela educação, nós vamos lutar pela segurança, vai lutar nada. Ela não sabe o que é lutar. Lutar é cair no chão mesmo, rolar e pegar um outro pelo pescoço e dobrar e tomar na cara também. Quem luta apanha também. Quem luta toma também. Para o sujeito ganhar no ringue, ele não pode saber só bater, não. Ele tem que ter resistência para tomar e não cair. A pergunta que eu te faço, querido, uma coisa bem simples: você sabe o que é lutar pela sua família ou você só cobra da sua família? Luta, cai no ringue e fala: ó, Satanás, pode vir, eu tenho as armas do Senhor, eu estou lutando pela minha família. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. É isso que Deus manda te dizer nesta noite. Lutem. Não fique esperando. Sabe o que os crentes estão esperando? Desculpa eu ser tão assim, sarcástico. Os crentes estão esperando que Deus faça tudo para você dentro de casa. Vou mandar um recado agora, para os homens. Meu querido, para de fazer da sua esposa um objeto que você tem posse dele. Porque essa mulher é um bem que Deus te deu, mas pertence ao Senhor. E se você quiser lutar por ela, proteja. Se você quiser lutar por ela, vai para o lugar mais baixo e aberto. Esteja junto com ela. Maridos, a mesma coisa. Filhos, a mesma coisa. Deus chama você para lutar pela sua família. Como é que é o título da mensagem? Título: pode substituir o verbo cuidem por lutem. Se você quer ter o sucesso que Neemias teve, comece então a se contristar, a chorar pela sua família. Observe os muros. Vai para o lugar mais baixo e aberto. Chama a tua família para estar perto de você. E começa a lutar. Seja simples. Vai fazer nada com a sua família. Vai rir um pouquinho. Vai chorar um pouquinho. Cria uma redoma em volta dos teus queridos dentro da sua casa. Luta pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sua filha, pelos seus esposos, pelas suas esposas. Lutem pela sua casa. Deus te chama para isso. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa a minha maneira de pregar hoje, que estou bem suando frio aqui. Hora eu suo frio, hora eu suo quente. Mas eu falei com a minha esposa, hoje ela falou, se quiser eu vou pregar no seu lugar. Eu falei, não, eu vou falar. E eu creio que Deus mandou te dar esse recado. Amém? Fui claro? Só que é o seguinte, eu tenho a minha. Você tem a sua. Família é um negócio que Deus deu para cada um. Amém? Às vezes tem até o mesmo nome, né? Tem 2 Sidney aqui, mas cada um é de um. Família é uma coisa que Deus deu só para você. E Ele te deu uma responsabilidade. Cuide dela. Vamos ficar de pé.